Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma das minhas teorias preferidas da atualidade, com toda certeza. Uma teoria que dificilmente vai se concretizar, mas eu adoro me iludir. Afinal de contas, The Vampire Diaries é uma das séries da minha vida, vocês sabem muito bem disso. Qualquer migalhinha, qualquer teoria, sendo boa, sendo ruim, eu sempre vou ficar empolgada. Afinal de contas, essa série é maravilhosa, né, gente? Uma teoria que sim, eles poderiam facilmente explorar mais aí em alguma temporada de Legacy, mas isso provavelmente não vai acontecer. Afinal de contas, eles enrolaram aí 3 temporadas, já estamos indo para a 4ª temporada com o mesmo vilão, com a mesma história, num loop infinito sobre a vida da Hope, das gêmeas de Malivor, do Landon, enfim. Com toda certeza, Legacy acaba desperdiçando um pouquinho aí todo esse universo rico, cheio de personagens incríveis que poderiam ter histórias incríveis. I had to become the Tribrid. Poderia ser de fato o legado de The Vampire Diaries, mas infelizmente não aconteceu, né? Mas enfim. Inclusive, já que eu estou falando de The Vampire Diaries aqui com vocês, eu descobri que os livros estão em promoção. Então, pra quem ainda não leu, chegou o momento. Vou deixar os links aqui na descrição pra vocês comprarem, hein? Olha só, quem avisa, amigo é. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Falar de teoria... ai, tudo pra mim. No final de The Vampire Diaries, nós tivemos a cura indo de uma pessoa para outra, né? Pra quem não lembra, a Bonnie Bennett acabou transformando o Stefan Salvatore em humano. E aí, no último episódio aí da série, como uma grande reviravolta, o Stefan acabou tirando a cura do seu organismo e deu para o seu irmão Damon Salvatore. Então agora o Damon, ele vive uma vida humana, tranquila, suavão com a sua esposa, Helena Gilbert, que agora é Helena Salvatore. Sei que eu já falei isso inúmeras vezes, desde o final de The Vampire Diaries eu falo a respeito disso, mas sempre tem alguém que tem essa dúvida. Então, resumidamente, apesar da Helena e do Damon terem morrido no final de The Vampire Diaries e encontrado seus entes queridos no céu ou sei lá o que, Even after our long and happy life together, Damon is still worried he'll never see Stefan again. na linha temporal de Legacy, eles ainda não morreram, eles ainda estão vivinhos da Silva. Apesar de nunca terem dado as caras em Legacy, os personagens eles já foram citados inúmeras vezes e todas as vezes eu fico muito empolgada, né? Meu Helena vive, aleluia, amém. Por exemplo, nessa 3ª temporada nós descobrimos que os dois reconstruíram ali a Casa Gilbert, que foi destruída pela própria Helena ali em The Vampire Diaries, quando ela acabou colocando fogo em tudo junto com o corpício do seu irmão Jeremy, que depois ressuscitou também, mas isso não vem ao caso, né? Porque The Vampire Diaries é assim, morre e vive, morre e vive. Eles adoram brincar de morto-vivo. A Josie Saltman também, ela já ficou um tempo aí meio que hospedada na casa de Helena. Nós vimos de fato essa casa, claro que só um pouquinho, né? Oh, wow, I am amazed at how perfectly they rebuilt this place. E aí a gente tem esse momento que ela tá no quarto, a gente também tem um momento que ela tá ali do lado de fora da casa conversando com seu pai, Alaric, e o Alaric acaba citando até mesmo o Damon, dizendo que não queria que ela recebesse conselhos amorosos do tio Damon Salvatore. Tem até esse momento que a Josie fala que a Helena já ia chegar e pro Alaric ficar para o jantar, e adivinha? Sim, ele ficou.
ficou. E, gente, apesar de saber, né, que a Helena e o Damon não estavam lá dentro, teoricamente eles estavam lá dentro. Mas apesar de não aparecerem, é muito legal, pelo menos Legacy ainda lembrar da existência desses dois personagens, que foram personagens muito importantes para este universo, né? Só falta dar mais valor aos outros personagens que também são importantes, tipo Bonnie Bennett, enfim. Em Legacy também nós já tivemos a confirmação que Delena tem uma filha. Sim, no episódio ali da Gênia, onde nós conhecemos vários mundos paralelos. Em uma conversa da Josie e da Lizzie, a Josie acaba dizendo que a filha do Damon e da Helena, tio Damon e tia Helena, como elas chamam, isso é muito fofo. Essa criança se chama Stephanie, uma homenagem ao Stefan Salvatore, mas eu não sei o que pensar desse nome não, tá? Eu achei um pouquinho brega, mas isso não vem ao caso agora. Porém, existe uma teoria envolvendo aí a Stephanie, a filha desses dois, dizendo que ela possivelmente é uma nova espécie de um ser sobrenatural, uma espécie que contém a cura do vampirismo no seu organismo, e eu acho que faz muito sentido e eu acho que seria incrível se isso realmente fosse verdade. Afinal de contas, o Damon Salvatore, o pai da Stephanie, é muito estranho, né? Falar Damon Salvatore agora é pai, mas enfim, eu queria tanto ver isso acontecer. Ai, meu coração de Helena clama por este momento. Enfim, ele ainda tem a cura sim no seu organismo, afinal de contas, se a cura do vampirismo aí sair do organismo do Damon, ele vai morrer, porque ele vai começar a envelhecer todos esses anos aí de vampiro, igual aconteceu com a senhora Catherine Pierce. Vale lembrar também que a Rebecca Mikaelson, cuja vampirinha maravilhosa, o Klaus Mikaelson, prometeu a cura no final de The Originals. In a handful of decades, when it's time, you can go to Mystic Falls and get it. Then if you no longer wish to be a vampire. Na linha temporal de Legacy, ela ainda é vampira, ela ainda não tomou essa cura porque ela tá esperando o Damon morrer para tal. E pra quem não lembra, a Helena Gilbert, que agora é Helena Salvatore, eu adoro falar isso, ela também já tomou a cura aí do vampirismo, porém ela acabou envelhecendo muito pouco, afinal de contas ela não tem tantos anos aí de vampiro como o Damon, a Catherine, o Stefan, enfim. Então não tinha como a Helena morrer de velhice, né, gente? Convenhamos. Muita gente pergunta sobre isso até hoje, inclusive. Pra mim é óbvio, mas se você tinha dúvida, tá aí a sua resposta. Então pode ser que no momento que o Damon e a Helena estavam fazendo seu tchu-tchu-tchu-tchu-tchá-tchá, com o Damon com a cura no seu organismo e com a Helena já tendo sido curada aí, né, com essa cura, eles podem ter criado um novo ser sobrenatural e não fazem a menor ideia. Se isso realmente acontecesse, a Hope Mikaelson, ela não seria mais uma nova espécie, né? Nós teríamos também aí a Stephanie Salvatore com uma espécie estranha, sobrenatural, que ninguém imaginaria que poderia existir. Fora que, se eu não me engano, tá, gente? Porque são muitos detalhes, muitos anos que eu vi isso daí, me corrija se eu estiver errada, mas a cura, ela foi meio que criada com o sangue dos doppelgangers, não é mesmo? Lá pela Catsia, tem toda a parada ali dos viajantes, é uma loucura. Todas as vezes que eu assisto The Vampire Diaries, eu dou uma certa bugada aí nessa parte, mas se eu não me engano é realmente isso. Então, se você parar pra pensar, a Helena Gilbert, ela é uma doppelganger, ou seja, teoricamente ela tem aí algum envolvimento com a cura também, meio que indiretamente, mas tem. Então, se a produção aí, né, os roteiristas de Legacy quisessem trabalhar nessa história da filha dos dois, poderiam criar aí essas justificativas e seria bem interessante de acompanhar. Não sei pra vocês, mas pra mim seria bastante. Mas, cara, eu acho que dava até pra ter um certo salto temporal em Legacy aí em algum momento, onde o Damon e a Helena já tivessem morrido e tudo mais. Porém, neste caso, o Alaric também teria que ter morrido de velhice, né, gente? Porque ele é humano, então não sei se eles fariam isso. A Bonnie também
também teria morrido, sei lá. Mas aí, se você parar pra pensar, daria facilmente para eles criarem um novo spin-off, tendo a filha de Delena como protagonista, com todo esse rolê aí da cura que eu tô falando pra vocês. Só tô jogando aqui, hein, Julie Plec, pelo amor de Deus, chega de spin-off que ninguém aguenta mais. Mentira, se fizer mais um, eu vou assistir. Pensem bem comigo, se essa teoria realmente fosse real, vários vampiros aí certamente iria perseguir a Stephanie Salvatore pra todo canto. Porque a cura, ela pode ser usada de várias formas. Pode ter sim aqueles vampiros que querem se curar mesmo e ter uma vida humana, normal e morrer como humano, assim como a Rebecca Michelson, que tem esse sonho aí de ter a sua vida humana. I want to be human. Mas também pode ter algum vampiro, assim, bem vilãozão, que tá querendo usar essa cura contra, sei lá, seus inimigos. Já pensou meio que roubar o sangue ali da Stephanie Salvatore pra poder curar os inimigos deles e depois tirar a cura pros caras morrer, tipo, torturando eles mesmo? Porque pra alguns vampiros, como eu falei, a cura é um presente, mas nem todo vampiro quer ser transformado em humano, né, gente? Mas aí eu também vou jogar outro questionamento pra vocês que o Legacies nunca vai responder certamente. E se a personagem Hope Michelson tomar a cura do vampirismo, o que vai acontecer com ela? Certamente nada, afinal de contas ela já nasceu desse jeito, mas eu fiquei curiosa assim pra saber qual seria o efeito aí em cima da personagem. Vamos supor que uma bruxa sifão acabe se transformando aí em vampiro e se torne um herege, assim como o Kai Parker. That hurt my feelings. Se ele tomar a cura do vampirismo, certamente vai voltar a ser apenas um bruxo. Eu acho que seria muito interessante se a pessoa também perdesse os poderes de bruxo por algum motivo, não sei, mas eu acho que não. Assim como um híbrido, se ele tomar a cura do vampirismo, ele vai voltar a ser um lobisomem normal, que vai se transformar aí em lua cheia, enfim. Eu já tô criando toda uma história para um novo spin-off aí de The Vampire Diaries. Julie Plec, minha querida, pelo amor de Deus, me contrata. Já que eu estou viajando pra cacete aqui, certamente isso nunca vai acontecer, eu também fico me questionando como que eles iam descobrir que a filha deles tem a cura no seu organismo, né? Se você parar pra pensar, não tem como descobrir, a não ser que algum vampiro vá lá, tome o sangue da Stephanie e acabe sendo curado. E é muito louco parar pra pensar em tudo isso, porque eu particularmente não consigo imaginar o Damon e a Helena tendo uma vida tranquilos aí de humanos, por mais que a história tenha contado a respeito disso, que a Helena agora tá trabalhando em um hospital e tal. E o Damon, gente, o que ele tá fazendo? O Damon, ele sempre fazia alguma coisa, sempre tava em perigo em algum momento, então é estranho pensar ele sendo um humano, sei lá, tomando um uísque na rede e olhando pro teto. Eu fico imaginando como nenhum inimigo veio atrás do Damon e da Helena ainda, né? Afinal de contas, o Damon, ele é muito velho, ele tem muitos inimigos por aí, por mais que ele tenha derrotado vários deles, então é estranho eles ainda morarem em Mystic Falls e não ter ninguém ali pra poder infernizar um pouquinho a vida deles, né? Assim como eu acho estranho pra cacete nenhum inimigo do Klaus Michelson vir atrás da Hope. Gente, não faz o menor sentido. Afinal de contas, o Klaus, ele foi o maior vilão aí dessa história, apesar da gente ter vários vilões, o Klaus pra mim é o maior e o melhor e sempre vai ser. E nós temos a filha dele vivendo aí tranquilamente, tem sim ali Malivor e todos esses monstros, mas não tem nenhum inimigo da família Michelson. Não precisa ser especificamente do Klaus, mas sei lá, querendo se vingar
Não sei, gente, mas o Klaus, ele tem tantos inimigos, mas tantos, que é estranho. Então, exatamente por isso que é um pouquinho perigoso fazer um spin-off como esse, né, Legados, sem se preocupar tanto assim com as histórias anteriores. Se você for fazendo aí toda essa ligação, linha temporal e tal, tem algumas coisas que vão ficando muito em aberto. Mas aí, voltando para essa teoria da Stephanie Salvatore, já pensou em certo momento algum vampiro que é inimigo do Damon, ou do Stefan, ou até mesmo da Helena, sei lá, algum inimigo da Catherine que tá confundindo a Helena com ela? Pode ser. Imagina só esse vampiro ir atrás da sua família, perseguir ele e a Helena e acabar sequestrando a Stephanie Salvatore, e aí no momento que tomar o sangue dela, acaba sendo curado do vampirismo, esse vampiro imbecil. Seria muito engraçado, e aí com isso a gente ia acabar descobrindo aí a verdade, que essa criança, que essa pessoa é uma cura ambulante. Puta merda, né? Essa história seria boa demais. Pelo menos eu tô adorando gravar esse vídeo e imaginando aí as coisas acontecendo. Eu vivo falando que chega de spin-off, mas eu queria. Então alguém produz isso aí, pelo amor de Jesus. E tudo isso que eu tô falando pra vocês é muito a cara, sabe de quem? Do Kai Parker. Sim, porque ele é um vilão que sempre as coisas dão errado pra ele. Ele começa a aterrorizar ali, mas no final o Kai, ele sempre vai se lascar. E apesar do Alaric ter matado ele ali em Legacy, For Joe. a gente sabe que essas coisas, gente, não é impossível ele aparecer de novo, né? Afinal de contas, ninguém nesse universo morre de verdade, como vocês já sabem muito bem disso. Então, no momento que o Alaric matou o Kai, eu fiquei tipo, tá, beleza, agora já pode criar uma justificativa pra ele não ter morrido nesse momento e acabar sendo ressuscitado. Afinal de contas, não é a primeira vez que o Kai Parker perde a sua cabeça, literalmente. This would torture him for a while. I mean, you think he'd at least flip a coin. Heads, he picks you. Tails. Então, imagina só ele querer se vingar ali de Helena, da Bonnie, de todo mundo e acabar sequestrando a Stephanie. Aí, agora que ele também é um vampiro, toma o sangue dela e acaba sendo curado do vampirismo e se torne apenas um bruxo sifão, como ele já era. Mano, que história. Eu fico pensando aqui em várias possibilidades. Então tá aí já um spin-off com a filha de Helena sendo protagonista e o Kai Parker como o vilão principal. Amei. E é sobre isso, né, gente? E tá tudo bem. Eu posso assistir várias séries, eu assisto série nova, eu revejo séries que eu já vi, eu fico pensando em outras séries, mas a minha mente sempre vai voltar para The Vampire Diaries, que é uma série muito rica, tem muitos detalhes, tem muitos personagens, vários personagens poderiam aparecer em Legacy, vários personagens poderiam sim ganhar os seus spin-offs próprios, poderia ter... Gente, tem muita coisa que poderia acontecer desde que eles fizessem direitinho. Se eles fizessem como fazem com Legacy, aí eu não ia querer não. Mas e aí, conta pra mim, o que você achou sobre essa teoria da filha de Helena ter a cura no seu organismo? Você curtiu? Você não curtiu? Acha que faz sentido? Acha que eu tô viajando demais? E várias outras pessoas, não somente eu tenho essa teoria não, se você procurar na internet, várias pessoas já pensou na mesma possibilidade, então seria incrível se acontecesse sim, e só minha opinião importa. Brincadeira, comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso que eu quero saber, tá? Então, se você quiser mais vídeos como esse, contando várias teorias aí de The Vampire Diaries ou de outras séries também, comenta aqui embaixo também que eu quero muito saber. Dê muito like nesse vídeo pra entender que você realmente quer. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também de me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!